Bom, boa noite, pessoal. A aula de hoje é sobre autocorrelação espacial. Nas aulas anteriores, só para a gente dar uma lembradinha, nós tratamos, nas primeiras semanas, dos conceitos básicos de inferência estatística. Depois entramos no mundo da correlação, onde a gente parou de tratar apenas aqueles modelos mais simples do tipo média e começamos a nos preparar, a falar de modelos que envolvem a relação entre duas ou mais variáveis. Então, entramos no mundo da correlação e, mais recentemente, da regressão linear. Agora, chegou o momento da gente explicitar a natureza espacial das análises. Não é à toa que esse curso é o curso de métodos, de técnicas de análise da informação para o planejamento, pensando no planejamento territorial. E aí a gente lembra, o Alan gosta muito desse... Eu lembro que já nas primeiras aulas ele me lembrou disso, daquelas frases lá das primeiras aulas de geoprocessamento, que os dados espaciais, eles são especiais, e a gente precisa tratar eles de uma forma diferente. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa natureza dos dados espaciais. Então, vamos lembrar alguns princípios que vão ter a ver com as análises que vocês vão fazer na pesquisa de vocês nesse trabalho, Bom, alguns princípios a respeito da natureza dos dados espaciais, As diferentes medidas, as diferentes variáveis, medidas obtidas no mundo real, elas covariam, e é sobre isso que a gente tem falado nas últimas aulas, A gente tem falado de correlação, a gente tem falado de regressão linear, que captura, que operacionaliza essa forma como essas diferentes medidas no mundo real covariam, e entender a natureza espacial dessa covariação pode nos ajudar bastante a entender melhor os fenômenos. O exemplo que eu dou aqui em sala de aula nesse curso, eu dou muito exemplo da relação entre consumo de água, e renda per capita. Então, eu estou mostrando o tempo todo como que essas medidas covariam. Mas será que elas covariam da mesma forma nas diferentes regiões do Brasil, do país ou do estado de São Paulo? Isso pode nos ajudar a entender a natureza espacial dessa correlação, dessa covariação, pode nos ajudar a entender melhor a variação do consumo de água, sua relação com a renda, sua relação com a cobertura de infraestrutura, de acesso à água. Então, isso a gente vai ver nesse curso. Outra questão está relacionada à questão da escala geográfica e o nível de detalhamento, que são considerações que a gente tem que levar em conta para construir representações apropriadas do mundo. E isso vocês já sabem, lá do curso de geoprocessamento. Lembro de uma aula que eu dedico só para a questão da escala geográfica, e eu faço perguntas do tipo, uma cidade, vocês representam como? Como volume? Como polígono ou como ponto? Depende da escala e do nível de detalhamento que se deseja. E aqui a gente também trabalha muito com a questão da escala e do nível de detalhamento, e é uma das primeiras decisões que vocês têm que tomar no projeto de vocês. Qual é a minha unidade espacial de análise? Minha unidade espacial de análise é o município? É o setor censitário? É o distrito? É o bairro? É o estado? Qual é a minha unidade espacial de análise? Agora, tem questões que a gente tem que ter em mente sobre a existência que estão muito relacionadas com as estatísticas, que vocês estão exercitando nesse curso. Então, tem uma questão, um problema, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele com vocês, que ele é conhecido na literatura como MAUP. É o problema da unidade de área modificável. Se eu comparo a relação entre o consumo de água e renda em bairros, é uma coisa. Se eu comparo utilizando o município como unidade espacial de análise, eu vou ter outro resultado. Se eu considero o estado como unidade espacial de análise, ou grandes regiões estaduais, eu vou ter outro resultado.
Isso é um efeito de escala. Dependendo da escala com que eu analiso o meu problema, com que eu construo o meu modelo, eu vou ter resultados diferentes, estatísticas diferentes. Da mesma forma, se eu arranjo os meus dados de formas diferentes, se antes eu agrupo de uma forma, de outra forma, eu também posso ter resultados diferentes. E aqui tem um exemplo artificial, teórico, que mostra isso. Imagina que esses quadradinhos aqui, ó, aqui eu tenho a minha variável independente, que tem esses valores, 87 na unidade espacial 1, 95 na observação 2, e tem uma variável dependente, é claro, a mesma unidade espacial de análise, e construo o meu modelo, utilizando essa escala e esse arranjo espacial. E eu tenho aqui o meu modelo, y igual 0, taranã, o meu r quadrado é igual a 0,69, certo? Agora, se eu pego esse mesmo dado, porém, eu agrego essa informação, tá vendo? Eu tiro uma média entre esses dois quadradinhos aqui para ter esse valor aqui, ó, 87 com 95 dá 91, 72 com 75, a média dá 73,5. Se eu faço um outro esquema de agregação, esse esquema de agregação 1 aqui, e gero meu modelo, estimo meu modelo novamente, eu tenho um outro R quadrado. Eu tenho um outro modelo com um outro ajuste. Tá vendo a diferença? É o mesmo dado. Eu só agreguei ele diferente. E numa escala diferente, né? Aqui está uma escala menos detalhada do que o primeiro arranjo. Agora, se eu passo para um esquema de agregação 2, que é a mesma escala do esquema de agregação 1, só que com uma agregação diferente, em vez de agregar aqui na horizontal, eu agrego na vertical, então eu tenho outras taxas, outras médias, e faço novamente o modelo, eu obtenho outro modelo, com outro R quadrado. Então, esse problema é conhecido na literatura como o problema da unidade de área modificável. Tem solução? Não, tem muita gente que estuda. Se a gente tem áreas mais homogêneas, a gente está menos sensível a esses problemas, mas é uma questão que existe e que a gente tem que estar atenta a ela. Certo? Bom, outra questão importante, outro princípio. Os efeitos de proximidade, né, questão do quanto que um lugar está próximo do outro, esses efeitos são fundamentais para a gente representar e compreender a variação espacial e para reunir representações sempre incompletas, né, mas para a gente representar representações incompletas de lugares únicos. E a gente, lembrando, a gente não consegue analisar proximidade numa planilha. Será, por exemplo, que um município, né, com determinado consumo de água, os níveis de consumo de água são semelhantes numa determinada área? Será que o consumo de água em São Paulo é parecido com o consumo de água dos municípios vizinhos, que por sua vez difere de municípios que estão mais distantes? Existe um efeito de proximidade nesse caso? E é muito sobre isso que é a aula de hoje. Né? Então, dentro dessa ideia, dessa importância dos efeitos de proximidade, eu gostaria de resgatar com vocês uma lei conhecida como Lei de Tobler, né? Conhecida como primeira lei da geografia, que foi uma frase que o Waldo Tobler falou em 1979, e a frase dele é a seguinte, né? Tudo é relacionado a todo o resto, né? Everything is related to everything else. No entanto, coisas mais próximas são mais relacionadas do que coisas mais distantes. Aí imagina algumas carinhas aí, né? Faz sentido, né? Que tudo é relacionado com tudo, só que coisas mais próximas são mais relacionadas, mais parecidas, do que coisas mais distantes. Né? Então, aqui ele fala desse efeito da proximidade, né? Essa primeira lei da geografia, ela expressa essa questão e a importância da proximidade espacial, né? E quando a gente está falando da relação entre eventos próximos no espaço, que é sobre isso que a gente vai tratar nessa aula, a gente pode formalizar essa questão, né, a relação entre eventos próximos no espaço, por meio do conceito de
autocorrelação espacial, que é o tema dessa aula. Quando a gente está tratando da relação entre eventos consecutivos no tempo, o que aconteceu ontem tem relação com o que acontece hoje, né, que tem, por sua vez, tem relação com o que acontece amanhã, né, isso a gente pode formalizar no conceito de autocorrelação temporal, que não é o tema dessa aula e não é tratado nesse curso, certo? Então, quando eu pego, só permitir aqui a entrada, quando eu trato, né, quando essa primeira lei da geografia, essa lei de Tobler, de que tudo está relacionado a tudo, mas coisas mais próximas estão mais relacionadas do que coisas mais distantes, essa é uma definição sucinta de autocorrelação espacial, que é o tema dessa aula, né? É sempre verdade? Vocês acham que isso é sempre verdade? Que coisas próximas são parecidas, muito mais parecidas do que coisas distantes entre si? O que vocês acham? Deixa eu ouvir. Faz assim quem acha que é verdade, faz assim quem acha que mais ou menos, depende. Depende, né? Geralmente é verdade, acho que vocês concordariam com isso. Coisas mais próximas são mais parecidas, mas a gente tem exceções, né? E aqui eu trago um exemplo, que é o caso Morumbi-Paraisópolis, que a gente vê diferenças abruptas lado a lado, e isso a gente pode dizer que seria uma violação da lei de Tobler, ok? Bom, e para falar, antes de eu me aprofundar na questão da autocorrelação espacial, eu preciso falar do oposto, que é a aleatoriedade espacial. Porque para testar a autocorrelação espacial, de que é isso de que as coisas próximas são parecidas, coisas mais parecidas que coisas mais distantes, eu vou fazer um teste, né? Eu vou aplicar uma medida e vou testar se ela é significativa. E como eu vou testar isso? Voltando para a velha história, né, dos testes estatísticos que partem de uma hipótese nula, né? E a hipótese nula do teste que a gente vai ver hoje é de que não existe qualquer padrão e estrutura espacial. Isso que o Tobler falou não está valendo para um determinado fenômeno, para o consumo de água, por exemplo, né? A hipótese nula seria de que não existe nenhum padrão, nenhuma estrutura espacial, ou seja, qualquer valor poderia aparecer em qualquer localização no mapa. Então, se eu jogo os valores de consumo de água e embaralho eles no espaço, tanto faz, o espaço não importa no caso dessa variável de consumo de água. Isso seria uma hipótese nula, né? Não tem um padrão, uma estrutura espacial no que se refere ao consumo de água, considerando o consumo de água como uma variável que a gente vai analisar, né? Nesse caso, se a gente conhece os vizinhos de um determinado município, isso não ajuda em nada a entender as características de uma localização, tanto faz as características do vizinho, né? Isso é o exemplo de aleatoriedade espacial e não dá, e a gente não consegue explicar o que é aleatório. Então, não dá para explicar a aleatoriedade. E a gente vai querer testar essa hipótese nula de que não existe nenhum padrão ou estrutura espacial em vários contextos diferentes. No contexto desse curso, a gente vai querer fazer diagnóstico dos nossos resíduos, dos nossos modelos de regressão. Lembra na última aula que eu falei que os erros do modelo de regressão, os resíduos, eles precisam ser independentes, inclusive independentes espacialmente. E é por isso que eu trouxe essa aula para cá, para a gente poder conseguir testar se os resíduos dos nossos modelos são independentes espacialmente, se eles estão aleatórios, certo? Agora, testar a existência ou não de um padrão espacial em relação a uma variável é sempre uma coisa muito atraente, né? Então, uma análise exploratória dos dados de vocês, quem está estudando resíduos sólidos, saber se tem regiões que tem clusters, né, de alta produção de resíduos, em contraponto com outras regiões que essa produção de resíduos, né, essa geração de resíduos é muito mais modesta, né? Isso é sempre muito interessante do ponto de vista de uma análise exploratória. Então, para o trabalho de vocês podem, numa primeira análise exploratória da pesquisa de vocês, do problema de vocês, além de fazer os mapas das variáveis, ver se vocês têm clusters, né, de alta geração de resíduos ou de locais em que
a educação tem índices melhores do que outros. Então, como uma análise exploratória, é interessante entender esses padrões espaciais. E depois, mais formalmente, com uma análise dos modelos de regressão, também é interessante utilizar, interessante não, é necessário, porque eu vou pedir, né, que vocês apliquem essas técnicas para ver se os resíduos do modelo são independentes espacialmente, ok? Bom, se eu testo, né, se eu faço um teste, a gente vai chegar lá, né, cuja hipótese nula é de que não tem qualquer padrão estrutura espacial, e se eu consigo rejeitar essa hipótese nula, então nós estamos diante de um caso de autocorrelação espacial. Por que esse termo autocorrelação espacial? Correlação da variável com ela mesma. Então, se eu estou analisando a correlação da renda, da autocorrelação espacial da renda, eu estou analisando os valores, né, os níveis de renda, os valores de renda, com os níveis de renda, os valores de renda na vizinhança. Por isso, autocorrelação. Eu só estou envolvendo uma variável, mas eu estou fazendo a correlação do valor dessa variável no município em relação ao valor dessa mesma variável na vizinhança desse município, certo? E se eu tenho uma autocorrelação positiva, então, que é um caso que representa a lei de Tobler, né, significa que feições similares em localização também são similares em atributos, né? Então, eu tenho feições que são próximas uma das outras e que têm atributos semelhantes, valores de consumo de água altos, né? Toda uma região com valor de consumo de água alto, outra região com valores de consumo de água baixos, enfim. Se eu tenho uma autocorrelação negativa, eu tenho a oposição à lei de Tobler. É muito mais aquela questão Morumbi-Paraisópolis, né? Que feições similares em localizações tendem a ter atributos menos similares do que feições mais distantes. Seria uma espécie de tabuleiro de xadrez, né? Teria mais variabilidade na vizinhança do que numa situação aleatória. Pensando numa área de estudo como um todo, eu nunca vi isso na prática, né? Algo que seja mais distinto na vizinhança do que em áreas mais distantes. Não é algo que a gente veja com frequência no mundo real. Eu, particularmente, nunca vi. Se alguém achar um exemplo, por favor, me mostra, né? De autocorrelação negativa e significativa. Por favor, me tragam, porque eu preciso desse exemplo para minha aula, né? Agora, o que é muito comum a gente vê também, mais comum a gente vê autocorrelação positiva. Agora, o que pode acontecer é a gente ver uma ausência de autocorrelação, quando os atributos são independentes da localização, é quando eu não consigo rejeitar aquela hipótese nula, tá? Isso acontece, né? Agora, para a gente ter uma noção, assim, visual do que é cada uma dessas coisas, né? Aqui, eu tenho um caso aqui, vocês conseguem ver meu mouse? Sim, ótimo. Aqui eu tenho um caso de extrema autocorrelação espacial positiva, tá vendo? É o máximo de segregação possível. Tudo que é branco está de um lado, tudo que é de azul está do outro lado. Aqui eu tenho um caso de extrema autocorrelação negativa, que é aquilo que a gente não costuma ver na vida real, tipo como se fosse assim, um setor de alta renda com um de baixa, um de alta renda com um de baixa, um de alta renda com um de baixa. É muito mais comum ver esse de extrema autocorrelação, não de extrema, mas mais próximo, né, de uma autocorrelação espacial positiva elevada. Aqui é um agrupamento espacial, que o índice um índice, né, de autocorrelação espacial seria positivo, né? Você vê aqui os agrupamentos nitidamente. E aqui a gente teria um caso de independência espacial, que eles estão simplesmente aleatórios. Diferente desse aqui, que é um arranjo mais disperso do que seria um aleatório, é mais próximo da extrema autocorrelação negativa do que de um caso de independência espacial. Eu diria que esses dois aqui é difícil ou impossível a gente encontrar, esse aqui sempre impossível, esse aqui eu também não vejo, os arranjos dispersos. Esse aqui a gente encontra de vez em quando, e o mais comum é esse aqui, né? Uma autocorrelação espacial positiva e significativa. Ok? Bom, quando a gente vai medir a autocorrelação espacial, e hoje eu vou apresentar uma medida de autocorrelação espacial para vocês, essas medidas elas têm que lidar simultaneamente com a questão da similaridade do atributo
né, de saber se o consumo de água, né, ou a renda, o atributo em questão avaliado, é parecido com o outro, ou seja, ver se eles variam juntos ou não, né, se há uma covariância do atributo no local com o de sua vizinhança, e a questão da similaridade na localização dos objetos espaciais. Eu tenho que definir o que é vizinho e o que não é vizinho, porque eu falo, será que o consumo de água em São Paulo é parecido com o consumo de água nos municípios vizinhos? Mas o que é vizinho? A gente tem que definir o que é essa similaridade na localização dos objetos espaciais. O que é a vizinhança? O que é estar próximo ou não estar próximo? Certo? Bom, para medir a similaridade do atributo, a gente vai usar medidas de correlação, parecidas com de correlação. E para medir a similaridade na localização dos objetos, a gente vai ter que estabelecer matrizes de vizinhança que definem o que é vizinho e o que não é vizinho. Certo? Então, vou falar um pouquinho do que é essa tal de matriz de vizinhança, porque como eu vou medir se um atributo tem correlação com o atributo dos vizinhos, eu tenho que definir o que é ser vizinho, né? Então, isso é uma das primeiras entradas de qualquer medida de autocorrelação, é você definir a sua matriz de vizinhança, né? Então, a gente precisa estabelecer um critério de vizinhança, e baseado nesse critério de vizinhança, a gente vai definir uma matriz de pesos W, na qual cada elemento W, feição I em relação à feição J, né? A gente vai medir a proximidade ou vizinhança entre I e J, ok? Então, um critério de vizinhança que é bem comum, é o mais simples, é o critério de contiguidade. Então, o peso, por exemplo, o W, I e J, ele vai ser igual a 1 se as regiões 1 e J são contíguas, ou seja, se elas se tocam, né? E o peso I e J vai ser igual a 0 se a região I e J não é contígua, se não tem uma contiguidade entre elas, se elas não se tocam. Então, esse é um critério bem comum de se usar, que é o critério da contiguidade. Então, São Paulo teria vizinhos vários, né? São Caetano, todos os municípios que tocam São Paulo, né? Que tem limite com São Paulo, teriam um peso W São Paulo com São Caetano igual 1, porque eles se tocam, né? Agora, W São Paulo com Ribeirão Pires, que não toca com São Paulo, seria igual a 0. Certo? E aqui é um exemplo de matriz de vizinhança. Ó, aqui eu tenho um polígono 1, que ele toca o 4, 3 e 2. Então, quando eu faço a matriz aqui, ó, 1 com 1 é 0, porque eles não são vizinhos, o 1 é o próprio. Mas ele toca 2, 3 e 4. Então, 2, 3 e 4 fica com peso 1, 5, 6, 7 e 8 fica com peso 0. Então, isso aqui é um exemplo de uma matriz de vizinhança. Você define quem é vizinho de quem, certo? Ela pode ser binária, que nem essa aqui, 1 ou 0, ou geral, pesos contínuos. Eu gosto muito das matrizes com pesos contínuos, que eu vou dizer assim, ó, 1 é mais vizinho de 4, de 3 e de 2 do que de 8. Então, eu posso, em vez de ter 1s e 0, ser uma matriz binária, eu posso considerar critérios de distância para dizer que o peso de vizinhança de 4 em relação a 1 é maior do que o peso da vizinhança de 8 em relação a 1, porque 8 está mais distante. Eu gosto muito dessas matrizes de distância, embora as matrizes de contiguidade, como essa aqui que eu estou apresentando, sejam mais comuns, porque elas são mais simples, né? Flávia, eu posso só tirar uma dúvida? Deve. Pode falar. É assim, uma dúvida idiota, mas é mais para registrar. Lá na matriz anterior, quando, por exemplo, o 1 é vizinho do 1, fica como 0, correto? Fica como 0, porque na hora de eu calcular o valor de renda da vizinhança, né, do atributo da vizinhança, eu não vou considerar meu próprio atributo, entendeu? Então, porque na hora que a gente vai fazer a autocorrelação, a gente vai medir a correlação do atributo em questão, digamos, renda de 1, com
o atributo nos vizinhos, né? A média da renda nos vizinhos. E aí a gente vai tirar a média da renda em 4, 3 e 2. E nessa média não entra 1. É por isso que fica 0. Tá claro? É por isso. Assim, era só para confirmar mesmo. E por isso, autocorrelação, né? Porque é a correlação da renda, por esse exemplo, da renda, com a própria renda, só que na vizinhança. Por isso o nome autocorrelação espacial. Essa matriz pode ser normalizada também. Aqui, ó, B, A é vizinho de B e D, em vez de você botar 1 e 1, você bota meio, de tal maneira que a soma aqui dê 1. Mas isso é mais para facilitar o cálculo, né? Para fazer o cálculo dessas médias ponderadas, né? Bom, e esses critérios de vizinhança, só reforçando, é bem comum utilizar critérios de contiguidade. Tem 2 tipos que são famosos, que é tipos de vizinhança que são famosos, que é a vizinhança de Hooke's case, que você só considera quando tem uma fronteira em comum, certo? E a vizinhança Queen, você considera mesmo que tenha só um pontinho em comum. Então, no caso da vizinhança Queen, todos esses aqui seriam vizinho da célula central. No caso da Hooke, só essas 4 aqui seriam vizinhas da célula central, né? Nos nossos dados, costuma nem fazer muita diferença, porque é bem difícil a gente ter uma vizinhança que só encosta num pontinho, né? Então, acaba que a matriz de vizinhança Queen e Hooke, na prática, nos nossos dados, ela fica bem parecida. Outro critério de vizinhança bem utilizado, como eu falei, eu gosto, são critérios baseados em distância. Então, você pode ter funções de distância, nos quais o peso W e J varia, né, com valores contínuos, e esses valores do peso pode ter um decaimento linear, né, assim, vai decaindo com a distância linearmente, o peso decai, aqui é peso e aqui é distância. Então, o peso pode cair com a distância linear, ou pode cair exponencialmente, enfim, você pode usar funções diferentes para fazer esse decaimento, né? Também tem um critério de vizinhança que é bem comum, e em GWR, uma técnica que a gente já vai aprender, que é a regressão geograficamente ponderada, se usa bastante esse critério, que é o critério dos N vizinhos mais próximos. A gente vai dizer, por exemplo, os 10 vizinhos mais próximos são os vizinhos de cada município. É como se cada área tivesse N vizinhos. E aí você vai dizer qual é esse N, 10. E aí você vai dizer quais são esses 10 vizinhos mais próximos. Você tem que estabelecer o N. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 15, pode ser 5, né? Mas todas as áreas vão ter o mesmo número de vizinhos, digamos assim, né? Os N vizinhos mais próximos. Também é comum isso, especialmente em regressão geograficamente ponderada, se usa bastante isso. Bom, essa matriz de vizinhança, esse critério que a gente adota para construir uma matriz de vizinhança, é o que vai ser usado para representar a estrutura espacial considerada na análise. É uma decisão importante quando a gente vai medir a autocorrelação espacial, essa decisão do que é o meu vizinho, certo? Porque isso pode alterar o resultado das medidas de autocorrelação espacial, se você considera uma vizinhança contígua, uma vizinhança mais local, ou uma vizinhança que até municípios bem longe ainda são considerados meus vizinhos. Então, isso pode alterar os resultados das medidas de autocorrelação espacial. Portanto, às vezes vale a pena testar critérios alternativos para definir essas vizinhanças. Eu gosto de brincar com as matrizes de vizinhança. Agora eu vou medir considerando que esses são meus vizinhos. Não, agora eu vou medir considerando um outro critério de vizinhança, certo? Eu aconselho isso, acho que é interessante para vocês terem uma sensibilidade até melhor sobre essa estrutura espacial do dado de vocês, né? Agora vamos aos índices. Eu falei bastante sobre, eu já falei sobre eles, mas agora a gente vai começar a dar nome aos bois e a formalizar, né? A gente vai ter índices de autocorrelação espacial que são globais. O que isso quer dizer? Que é uma medida única para toda a área que você vai analisar. Então, se vocês vão analisar o estado de São Paulo, a correlação
a autocorrelação espacial da renda no espaço de São Paulo, no estado de São Paulo, então você vai ter um indicador. O índice é igual a 0,53, certo? Esse é o índice global, é um valorzinho só. E a gente vai ter também os índices locais de associação espacial, os chamados LISA, e como a gente vai mapear esses índices locais, a gente vai ter os LISA Maps, que são decomposições desses índices globais, e a gente pode visualizar na forma de mapa, que é bem legal, né? E a gente vai identificar com isso os clusters, os diferentes regimes de associação espacial. Aqui tem um cluster de alta renda, aqui tem um cluster de baixa renda, aqui tem outro cluster de baixa renda, aqui tem áreas de transição, que tem municípios de alta renda e baixa renda lado a lado. Isso é bem interessante também, né? E nessa aula a gente vai usar o índice, a gente vai falar sobre, vocês vão usar nos trabalhos de vocês, o índice de Moran, o índice global de Moran e o índice local de Moran, né? O índice global de Moran é um índice global de autocorrelação espacial que vai variar entre -1 e +1. Se eu tiver um índice igual a +1, vocês nunca vão obter um índice igual a +1, porque sempre tem áreas de transição, né, de valores altos com valores baixos, mas, em teoria, né, um índice de Moran bem alto, igual a 1, seria uma extrema autocorrelação positiva, seria um caso bem lei de Tobler, né, nas quais as feições similares em localização também são similares em atributos, né? Se eu tiver um índice de Moran igual a -1, eu confesso que não estou acostumada a ver índice de Moran negativo, né? Mas se tivéssemos, seria um caso de extrema autocorrelação negativa, que seria essa oposição à lei de Tobler, seria o tabuleiro de xadrez, nas quais feições similares em localização tendem a ter atributos menos similares do que feições mais distantes. E, finalmente, um índice de Moran igual a 0 é a ausência de autocorrelação. Então, os atributos são independentes da localização, a gente está diante de um caso de aleatoriedade espacial. Então, para a gente testar a hipótese nula de falta de padrão espacial, de aleatoriedade espacial, na prática a gente vai estar testando se é possível que esse índice na população, o índice de Moran, seja igual a 0. É isso que a gente estaria testando na prática, né? Bom, aqui de novo, então, todos aqueles padrões que eu já falei, mas aqui a gente pode olhar agora o que seria um índice de Moran de -1, seria esse caso, e vejam que mesmo nesse caso de extrema autocorrelação espacial positiva, eu não consegui um índice de Moran igual a +1. Por que eu não consegui? Porque tem área de transição, esse aqui no meio, ó. A gente tem sempre alguma área de transição em que tem valores baixos com valores altos próximos uns dos outros, né? E aqui, como que a gente estrutura, como que a gente computa o índice de Moran? Ele é bem parecido com o coeficiente de Pearson, né? Ele é uma medida padronizada de covariância, né? Aqui, ó, a gente está vendo, ó, o desvio da observação em I em relação à média, com o desvio da observação em J em relação à média, e eu só vou me interessar em ver se esses desvios são parecidos, né? O desvio de I em relação à média e o desvio de seu vizinho em relação à média, isso só me interessa se W, né? Se o peso entre I e J for diferente de 0, ou seja, se eles forem, de fato, vizinhos. Senão, vai multiplicar por um peso igual a 0 e não vai ser considerado na conta, certo? Então, aqui, a gente considera os valores de renda, por exemplo, em I em relação ao valor médio de renda, o valor de renda em J em relação ao valor médio de renda, ou seja, o desvio, né? Mas sempre ponderado, né? Em relação àqueles pesos, considerando aqueles pesos da matriz de vizinhança, que é o W e J. Okay? Aqui tem um exemplo, né, um exemplo bem didático, que depois eu convido vocês a analisarem com calma, olha o slide,
que foi retirado de um livro que eu deixei para vocês lerem lá, os capítulos, que é a Introdução à Estatística Espacial para a Saúde Pública. O pessoal da saúde pública trabalha bastante com estatística espacial. A gente tem uma representante da saúde aqui no grupo e sabe disso, que eles são bem pioneiros na área de geoestatística, estatística espacial, análise espacial. E nesse exemplo aqui, ó, a gente tem aqui um exemplo da taxa de mortalidade infantil, e a gente tem a nossa matriz de vizinhança aqui, municípios fictícios, chamado Água Santa, Bebedouro, Cacimba, Nascente e Poço. E Água Santa é vizinho de Bebedouro, é vizinho de Nascente, é vizinho de Poço, né? E aqui tem a taxa de mortalidade infantil de Água Santa, de cada um desses municípios. Aqui a taxa média e aqui a variância dessa taxa, né? E aqui eles mostram como que a gente vai fazer essa relação do desvio em relação à média. Ah, não sei, Alan, pergunta difícil, mas é tudo fictício aqui, né? Mas você vai analisar o desvio da taxa de mortalidade infantil de Água Santa, por exemplo, digamos que ele seja o nosso YI, em relação à média, que está aqui 22,18, e o desvio da taxa de mortalidade infantil, por exemplo, de Bebedouro, que ó, Água Santa versus Bebedouro, que tem o peso 1, são vizinhos, né? Cada um tem o seu desvio, e aí a gente vai multiplicar esses desvios, né? Aqui está o produto das multiplicações dos desvios de cada dupla de município, Água Santa com Bebedouro, que conta no nosso índice, porque eles são vizinhos. Água Santa com Cacimba não conta no nosso índice, porque eles não são vizinhos, então aqui dá 0. Água Santa e Nascente são vizinhos, então a gente multiplica esses desvios, que dá 0,98. Aí a gente vai somar esses desvios ponderados pela matriz de vizinhança, né? Então, quando não são vizinhos, dá 0. Somar, dá 9,578. Aqui multiplica por 2, por quê? Porque considera Água Santa em relação a Bebedouro e Bebedouro em relação à Água Santa. Então, multiplica por 2. Então, a gente tem aqui o denominador da nossa continha do índice de Morin, né? E divide pela variância, né? Variância das taxas. E aqui obtém o nosso índice de Morin, para esse caso, que é 0,267. Então, de novo, é uma covariância padronizada, certo? Muito parecido com o índice de correlação de Pearson, só que a correlação de Pearson é uma variável em relação a outra variável. Aqui é uma variável em relação à mesma variável na vizinhança, né? Considerando a vizinhança das observações. Bom, de forma geral, o índice de Morin, ele vai se prestar a um teste de hipótese, cuja hipótese nula é a de independência espacial, ou seja, a hipótese nula é a de que o índice de Morin é igual a 0, né? E no exemplo, eu calculei, e vocês vão calcular isso na prática de vocês, a variável consumo de água, se a gente mede a autocorrelação espacial dela usando o índice de Morin, a gente obtém um valor do índice de Morin positivo, né, de 0,59, considerando uma vizinhança por contiguidade. Mas aí vem aquela pergunta, será que esse valor é alto? Será que esse valor representa uma autocorrelação espacial significativa ou é um mero fruto do acaso? Né? Como é que a gente testa se essa autocorrelação espacial é significativa ou não? Vocês vão mapear os resíduos de vocês, dos modelos de regressão. Vocês querem saber se eles são independentes espacialmente ou não. Vocês vão aplicar um índice de Morin, que digamos de 0,12. Será que esse é um caso de autocorrelação espacial significativa? E aí eu tenho que considerar modelos de regressão espaciais? Ou será que não é significativo e os modelos de regressão clássico, que são os que a gente aprendeu até agora, dão conta do meu problema? Certo? É essa questão que vocês vão fazer na hora de analisar os resíduos dos modelos de vocês. Então, vocês vão obter um valor para o índice de Morin. Será que ele é significativo?
certo? Para isso, a gente vai fazer um teste chamado de teste de pseudo-significância. Para estimar a significância do índice, a gente tem que associar uma distribuição estatística. Nos testes que a gente viu de correlação, a gente associou a distribuição normal ou a distribuição T de student, né? Principalmente a distribuição T, né? Mas para a gente evitar algum pressuposto em relação a uma distribuição, a proposta do Luc Ancelan, que foi quem propôs esse teste, né? Ele propôs um teste que chama teste de pseudo-significância, porque a gente faz uma distribuição empírica e não uma distribuição teórica, como a normal ou como a distribuição T de student. O que é essa distribuição empírica? Para a gente testar o nosso valor de Moran real com de uma distribuição construída artificialmente, empiricamente. O que ele faz? Ele gera várias permutações do valor dos atributos. Ele pega, digamos que eu obtive aqui esse meu índice de Moran 0,59 para o consumo de água. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas observações de consumo de água, eu tenho consumo de água em vários municípios, e vou bagunçar elas, vou botar aqueles valores de consumo de água em qualquer município. Vou fazer uma permutação aleatória e vou computar o índice de Moran nessa permutação aleatória de valores. Então, eu vou bagunçar espacialmente os valores de consumo de água. E vou fazer isso várias vezes, 999 vezes, por exemplo. E aí eu vou computar o índice de Moran para cada uma dessas permutações espaciais aleatórias que eu construí, certo? Vou computar isso várias vezes e vou comparar o meu valor do índice de Moran real, né, computado sobre o arranjo espacial real, os municípios no lugar certo, em relação a essa minha distribuição aleatória, né, essa minha distribuição que eu construí artificialmente com permutações aleatórias. Então, aqui isso foi o que eu falei. E aí eu vou medir, ó, digamos que eu construí, sei lá, 999 permutações aleatórias e fiz aqui, ó, o diagrama, o histograma do índice de Moran computado para essas permutações aleatórias. Essa aqui está a minha distribuição construída, minha distribuição simulada. Eu simulei uma distribuição. E aí eu vou comparar o meu verdadeiro valor do índice de Moran, aquele 0,58, 50 e poucos, que eu obtive com a minha distribuição espacial verdadeira. E se ele tiver tiver nos extremos da minha distribuição simulada, aí eu posso rejeitar a minha hipótese nula de que o índice de Moran pode ser igual a zero, né, de que eu estou diante de um caso de aleatoriedade espacial. Ok? Então, aqui está o exemplo. Isso aqui eu fiz no software Geoda, que vocês vão aprender nessa aula prática, né? Tem aqui uma distribuição simulada e esse aqui é o meu valor observado, ó, de 0,5931, bem maior do que o da minha distribuição simulada. Está nitidamente num valor extremo, ele não está aqui no meio da minha distribuição simulada, porque essa minha distribuição simulada, ó, tem média 0, certo? Não, o meu valor é bem diferente dessa minha distribuição simulada, construída com permutações aleatórias, portanto, não me parece que esse valor que eu obtive aqui seja parecido com qualquer valor obtido em cima de uma distribuição aleatória, né, uma permutação aleatória. Então, eu rejeito a minha hipótese nula de aleatoriedade espacial. Esse meu índice é, sim, significativo do ponto de vista estatístico. Tá? E tem como calcular esse pseudo-valor, tem aqui a continha, né? O pseudo-p-valor. Né? Tudo bem até aqui? Sim? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho do diagrama de espalhamento. Na verdade, um diagrama de dispersão de Moran, que a gente chama de diagrama de espalhamento do Moran. É uma maneira de visualizar a dependência espacial, né? A gente normaliza, né? Ou seja, calcula o score Z
dos valores que a gente está avaliando. Então, a gente vai comparar os valores normalizados do atributo, né, numa área, com a média dos seus vizinhos e vai construir um gráfico de dispersão, um gráfico bidimensional de Z pela, né, os valores normalizados pela média dos vizinhos. Vocês vão entender aqui olhando, ó. É como se eu tivesse aqui no meu eixo X os valores normalizados da minha variável, por exemplo, renda. Então, eu tenho os valores, né, o Z-score, o valor Z da renda. E aqui eu tenho o valor Z da renda média dos vizinhos. E eu tenho quadrantes, ó, né? E esses quadrantes são bem interessantes de analisá-los. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês que essa observação aqui, ó, digamos aqui, eu tenho um valor, esse quadrante 1 aqui, que é bem interessante. Vamos olhar essa observação aqui, ó. Eu tenho uma observação que tem, digamos, uma renda que está aqui no eixo X acima da média, né? Portanto, aqui, né, um valor de renda alto acima da média, e na vizinhança, né, que é esse WZ, eu também tenho um valor de renda acima da média. Então, eu vou plotando esses valores aqui da renda no local com a renda na média do local, certo? Então, faço isso para cada observação. O valor da renda na observação e o valor da renda na vizinhança da observação, que é o que está no eixo Y. Essa inclinação aqui, ó, é o equivalente ao índice de Moran. Então, o índice de Moran é equivalente ao coeficiente de regressão linear, ao beta 1, que indica a inclinação da reta de regressão de WZ em relação a Z. Então, isso aqui é o equivalente ao índice de Moran. Então, quando eu tenho uma reta assim, né, deitadinha, significa que eu não tenho autocorrelação espacial, eu tenho um índice de Moran igual a 0 ou muito próximo de 0. À medida que essa minha reta vai inclinando, né, e dessa forma, então, eu tenho um índice de Moran positivo e que vai, né, a inclinação é a magnitude desse índice de Moran. E esse diagrama de espalhamento de Moran, ele é dividido em 4 quadrantes, como está aqui, ó. No Q1, eu tenho valores positivos, né? Então, valores acima da média, né? Médias positivas, e na vizinhança também. Então, indica um ponto de associação espacial positiva, ou seja, essa localização aqui tem vizinhos com valores semelhantes, né? Valores altos e semelhantes, né? Esse Q2 aqui, ó, então são valores negativos. Então, eu tenho uma observação com valores baixos e a minha vizinhança com valores baixos também. Então, tanto o quadrante 1 quanto o quadrante 2 são aqueles que indicam uma forte associação espacial, né? Então, são pontos de associação espacial positiva. Alto-alto, no caso do quadrante 1, e baixo-baixo, no caso do quadrante 2. E a gente fala isso, quadrante alto-alto, quadrante baixo-baixo, não, que é baixo no local e baixo na vizinhança. E em inglês eu acho o máximo falar isso, é o high-high e o low-low, eu acho super cool. E a gente vai ter os quadrantes Q3, que está aqui, e o Q4, que são pontos de associação espacial negativa. Por exemplo, aqui eu tenho valores altos e na vizinhança eu tenho valores baixos. Já no Q4 eu tenho valores baixos e na vizinhança eu tenho valores altos. Geralmente costumam indicar áreas de transição, certo? Então, a observação tem valor alto e a vizinhança tem valor diferente. Então, A leitura é como se fosse espelho, então, desculpa interromper. Pode falar, desculpa, repete. Não, era isso, a gente faz a leitura como espelho, eu estava tentando entender, agora eu entendi. Entendeu? Conseguiu? Sim, sim, é que eu estava tentando entender que você falou no quadrante 4 baixo e de repente alto. Aí eu entendi que no alto é o eixo X e o Y é o baixo. Isso, o Q1 é alto-alto.
Então, é alto aqui no Z e é alto no WZ, no Z da vizinhança. Ó, o Q2 é baixo, baixo. Baixo aqui, baixo no Z e baixo no WZ. E aqui a gente tem essas zonas de transição, o Q3 e o Q4, que é o alto, baixo e o baixo, alto. E é muito bacana mapear isso, sabe? Mapear esses quadrantes. Aqui tem um exemplo, ó. O atributo aqui nesse exemplo é a porcentagem de idosos. Aí a gente tem, ó, o high, que é o alto, alto, quadrante 1, que é bem no centro do município de São Paulo, que são clusters com alta percentagem de idosos, né? E a gente tem, ó, o low, baixo, baixo, que é esse quadrante 2 aqui, esse quadrante aqui, que está em rosinha, ó, que tem baixa percentagem de idosos e os vizinhos também. E tem as áreas de transição, que são esses azuis, o azul escuro e o azul claro, que é o alto-baixo e o baixo-alto. São as áreas de transição, que são valores, tem distritos, né, com alta percentagem de idosos e os vizinhos com baixa percentagem de idosos ou vice-versa. São as áreas de transição. Tá claro isso? Pode falar. Professora, quando a gente fizer esse espalhamento de Moura trazendo para o mapa, eu tenho uma dúvida, eu chamo de quê? Por enquanto ainda não é nada. Assim, tipo, por enquanto eu só estou verificando o espalhamento de Morin, né, com seus valores. O espalhamento de Morin, isso? Isso, você está só espacializando os quadrantes do índice de Morin, né? Então, na verdade, você está só espacializando, mas você ainda não fez o índice local de Morin. Você ainda não verificou se esses clusters são significativos do ponto de vista estatístico. Mas aí eu queria saber se isso chama de box map, porque eu já vi alguns artigos que fala que é box map ou Moura map. Então, tipo assim, eu fico muito nessa nomenclatura diferente. Eu acho que não. Eu acho que o importante é você definir bem o que você está explicando, porque tem que ver se você não vai confundir com o Lisa Map, que é o que eu vou apresentar agora. Aí isso é perigoso porque esse aqui não é o Lisa Map ainda, né? Porque aqui o Lisa Map são os indicadores locais de associação espacial, né? O índice de Morin, ele oferece um valor único, né? 0,5, né? Para minha área de estudo. Só que a gente às vezes quer ver se esses padrões, se esses regimes espaciais, como que eles estão. E esse mapa aqui já é uma primeira aproximação e eu acho ele bastante interessante, né? Mas existem indicadores para verificar isso, que são os indicadores locais de associação espacial, são os LISA, né? Então, eles podem ser associados o quê? A cada um desses distritos aqui, ou a cada um dos municípios de São Paulo, cada um dos municípios do Brasil, no caso do exemplo que a gente usa no curso, né? Então, ele vai ter um valor do indicador, não para a área como um todo, como valor global, mas para cada observação, né? Para cada I, digamos assim, né? E aí nada mais é do que uma decomposição do índice global de Morin, e vai nos permitir uma coisa que o Morin Map não permite, né? É a identificação de padrões de associação espacial significativos, né? Então, o que são, de fato, clusters? O que são outliers, objetos anônimos? Se a gente tem mais de um regime espacial na nossa área de estudo, né? Bom, como eu falei, ele é muito parecido com o índice global, ele é uma decomposição do índice global de Morin, e você também pode fazer testes de significância, né? Essa é a sacada do índice local, porque você aplica a significância para saber se aquele regime ele é significativo ou não. Você também faz as permutações aleatórias. Aí você tem o índice Morin local, tem o valor dele, faz a permutação aleatória, aí tem vários valores para ele e você mede a significância localmente, certo? E uma vez determinada a significância estatística de Morin, aí é super útil a gente fazer um mapa indicando as regiões que apresentam autocorrelação local significativamente diferente
do restante dos dados, né? E o Anselan vai chamar esse mapa de LisaMap, né? Então, no caso do LisaMap, você vai conseguir ter para cada índice de Moran local, se ele é não significativo, ou se ele é significativo com confiança de 95%, ou de 99%, ou de 99,9%. Essa é a diferença, né? E aqui, ó, eu tenho o exemplo do meu LisaMap com os dados de consumo de água. Então, eu consigo ver aqui os clusters de baixo consumo, significativos, do ponto de vista estatístico, e os clusters de alto consumo, que são significativos do ponto de vista estatístico, ou seja, não é um cluster, não é uma associação que é um mero fruto do acaso, né? Ela é significativa do ponto de vista estatístico. Consigo, inclusive, ver o mapa de significância do índice local de Moran, e aqui só estão aqui a gente só coloriu, só estão coloridos aqueles que são significativos, os não significativos estão apagadinhos aqui, ó, né? Não significativos, são esses clarinhos, ok? E aqui eu tenho o mapa de significância, né? E mostra a significância de cada um desses índices locais. Bom, e vocês, depois dessa aula teórica, vocês vão partir para a prática com o software Geoda, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? É um software livre, vocês baixam, software leve, né? Mas para isso, para vocês fazerem a prática, vocês precisam já ter o shapefile do dado de vocês. Então, primeiro vocês treinam com o exemplo da sala de aula, né? Que é o exemplo do consumo de água, e eu quero que depois vocês já façam com o dado de vocês. Então, tá aqui onde baixar o Geodá. E a prática dessa aula é a seguinte: primeiro vocês vão ter que baixar o Geodá, né, o Geoda, e vocês vão seguir um roteiro, né, de análise exploratória e autocorrelação espacial no Geoda, que está apresentado no vídeo que eu deixei lá no Moodle. Os dados para o roteiro estão no Moodle, né, e também tem os slides, né, que era a aula que a gente fazia em sala de aula, né, que a gente ia passando os slides. Então, tem o roteiro por meio de slides, que vocês também podem baixar no Moodle, e basicamente eu vou apresentar rapidinho aqui para vocês. Então, tem o roteiro na forma de slides, o roteiro na forma de vídeo, o dado está no Moodle também, e antes, é claro, vocês têm que baixar o software, né? E qual que é a tarefa, né? Claro que eu não quero só que vocês repliquem o que foi feito, o que está no roteiro, e o que está que é a mesma coisa que está no vídeo, né? Então, eu quero que vocês peguem os dados do trabalho final e já comecem a conduzir experimentos nesse software. Utilizem as técnicas dessa prática, tem muitas técnicas de análise exploratória que são bem interessantes, e também computem as medidas de autocorrelação espacial. Vocês podem fazer isso para variável, por exemplo, variável dependente de vocês, ver se ela é autocorrelacionada espacialmente, onde estão os clusters, e depois que vocês já estiverem bem resolvidos com a atividade de regressão, né, que deveria ser entregue hoje, quero que vocês visualizem os resíduos de um modelo de regressão que vocês elaboraram com os dados de vocês, né? Visualiza, veja se parece que eles estão autocorrelacionados espacialmente e computem o índice de Moran sobre os resíduos do modelo de vocês para interpretar os resultados, certo? Então, é uma prática bem completa. Explora, é aqui que vocês vão aprender o que é esse tal de índice de Moran, o que é autocorrelação espacial, né? Aqui está, esse centro do Geoda tem uma documentação bem legal. Eu super aconselho vocês visitarem, tem workbooks super interessantes, bem completos, bem didáticos, para quando vocês tiverem um tempinho, se vocês quiserem explorar melhor as técnicas que estão disponíveis nesse software, né? E o que vai ser essa prática, o vídeo que vocês vão vocês vão exercitar? Vocês vão aprender a abrir um arquivo shapefile, visualizar esse arquivo shapefile, né? Explorar, tem jeitos bem fáceis de fazer mapas temáticos, bem práticos, mapas temáticos de desvio padrão, natural breaks, né?
por Quantile, assim, bem prático de fazer mapas temáticos com esse software, é um software bem amigável. E uma coisa que eu amo nele, que é muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar, é fazer gráficos e associar o gráfico ao mapa. Se vocês fazem um histograma, por exemplo, e selecionam aqui, ó, esses valores extremos desse histograma, vocês conseguem ver no mapa que valores são esses, né? Então, se vocês têm outliers no boxplot de vocês, vocês seleciona mesmo, né? Faz assim aquela janelinha para selecionar e vocês conseguem ver no mapa quais são esses outliers. Então, essa ligação entre gráfico e mapa é uma coisa muito legal. Ó, o Diego está disponível para tirar dúvidas. Então, ensina nesse roteiro a preparar os dados para fazer. Muitas vezes vocês têm que selecionar só as feições que têm dados para conseguir gerar os índices, né? Para conseguir gerar modelos de regressão globais depois que a gente vai aprender na próxima aula, né? Então, aqui ensino, por exemplo, a pegar só os municípios que têm dados de consumo de água, e é só esses que a gente vai analisar, né? Ensino a calcular algumas variáveis transformadas, por exemplo, com logaritmo, mas não precisa calcular aqui, vocês podem calcular na planilha de vocês antes, enfim, mas ensina como faz isso, né? A fazer os diagramas, a selecionar feições e calcular a autocorrelação espacial. O primeiro passo do cálculo da autocorrelação espacial é a definição da matriz de vizinhança, né, que são os pesos espaciais. Então, vocês vão escolher qual é o critério de vizinhança, se é de contiguidade, ou se é baseado em distância, ou baseado em contiguidade, né? Vão construir a matriz de vocês. É legal vocês abrirem, vocês têm que salvar a matriz. Abra a matriz para ver como é que ela é armazenada. Essa aqui, Queen, por exemplo, você tem aqui, ó, o ID do teu... Esse aqui é um polígono, né? Esse é o ID, e está dizendo aqui que ele tem 4 vizinhos, e embaixo diz quais são os 4 vizinhos dele. Aqui, outro polígono tem 7 vizinhos, esse polígono aqui com esse ID, e está dando o ID desses 7 vizinhos. Cada matriz ela é armazenada de um jeito. Então, é legal vocês criarem matrizes diferentes e olhar como que se apresenta essa matriz. Acho interessante que vocês façam isso também. Ver como é que é o histograma da quantidade de vizinhos, ver se tem observações sem vizinhos. E aí, calcular o índice de Moran, ensina aqui como calcular, e fazer o teste de pseudo-significância. Ensina também como fazer, e aí vocês observam aqui nesse exemplo, é o exemplo do consumo de água, que é sim um índice de Moran significativo do ponto de vista estatístico, e depois vão fazer os índices locais de Moran e chegar até o cluster map que eu apresentei para vocês, certo? E salvar esses resultados, se vocês quiserem, numa planilha de vocês. Então é isso, pessoal. Dúvidas? Vou parar a apresentação. Opa. Cadê vocês? Parar de apresentar. Parar a gravação também.